Oi, gente. Boa noite. Boa noite para vocês. Tudo bom com vocês? Vamos aguardar aqui o João Paulo, tá? Eu já falei com ele já tá entrando. Muito obrigada por vocês hoje estarem conosco nessa live aí. Oi, Fabiano. Olha aí, o João Paulo entrou. Vamos lá. Eu vou chamar o João Paulo aqui e a gente já começa com ele a nossa... E aí? Tudo bom com vocês? Eu tô aguardando você aceitar aí, João. Oi! Tudo bem? Que honra! Tá tudo bom com você? Aqui tá melhor agora. Ajeita aí. Melhor. E aí? Nossa, e olha só, esse encontro da gente ficou um dia após a publicação do layout. Já pensou? De ontem para hoje, a gente já teve mudanças, já teve coisas bem positivas. Primeira coisa que eu tenho é te agradecer pela gentileza de aceitar fazer essa live, que eu sei que a tua agenda tá bombada, né? Você não tá conseguindo nem parar. Parou só uns dias aí, né, João? Mas bem complicado. E todo mundo muito ansioso para te ouvir. O João Paulo é auditor fiscal do trabalho, é o coordenador geral do governo digital, né, trabalhista. E, João, você também é advogado, eu não sabia. Você também é advogado, é isso? Bom, boa tarde, Silvia. A gente entrou e nem cumprimentei direito. Boa tarde a todos que acompanham esse momento aqui de live. Sou bacharel em Direito e bacharel em Ciências Contábeis. Ai, que coisa boa. Isso é muito bom. Neste momento eu não estou exercendo nenhuma das duas, pela OAB, inclusive, eu nem posso, né, por estar na atividade de auditoria fiscal. Então, minha OAB não posso estar em exercício e também não estou exercendo na atividade de contador. O que eu tenho feito é atividade de docência em algumas especializações, pós-graduação, que também a gente acaba participando, especialmente na área de direito do trabalho e a parte de direito social também. Hoje passou a ser uma matéria, né, especialmente nas MBAs relacionadas à área de departamento pessoal, recursos humanos, direito do trabalho. João, e aí a gente teve essas duas portarias a princípio, a 76 e a 77, e agora saiu a portaria conjunta 82, que trouxe de fato a publicação do novo layout. A gente, uma tratando do novo cronograma, que, claro, chamou a atenção da gente por algumas mudanças. Alguns grupos unificaram-se, né? O grupo 3 e o grupo 4 tiveram mudança. Grupo 2, desculpa, o grupo 2 ou o grupo 3? Grupo 3. Tiveram algumas mudanças, unificaram-se. E prometido 6 meses de antecedência para se iniciar aí em maio de 2021. Você podia falar um pouquinho sobre isso com a gente? Você quer que eu tire os comentários? Perfeito. Te incomoda ou posso deixar? Tá perfeito, não me incomoda não, pode ficar tranquilo. Tá joia. A gente tinha já um cronograma previsto desde dezembro do ano passado para a entrada de algumas fases em setembro deste ano. Porém, diante da pandemia que veio esse ano, os esforços dos empregadores, do próprio governo, foram alterados para o combate, né, para as ações emergenciais, especialmente de tratamento da situação do momento. E aí não foi possível a implementação. Quando a gente soltou o cronograma em 24 de dezembro do ano passado, tínhamos como certo que não haveria qualquer prorrogação, porque estava com 9 meses de antecedência, tínhamos feito um acordo muito bem conversado com os representantes das empresas e dos software, contadores, né, CFC, Finacom, mas ninguém imaginava que viria uma pandemia como aconteceu a partir de março no país. E aí, então, quando chegou setembro, a gente ainda não tinha perspectiva certa de quando conseguiríamos, então foi feita a portaria conjunta 55, que suspendeu o cronograma de setembro. Mas já com a promessa de que em poucos dias a gente
teria a publicação de um novo cronograma e do layout simplificado. Porque também, durante todo esse período de 2019 para cá, a gente trabalhou na construção desse layout simplificado, que é uma mudança bastante grande no sistema, ainda que mantendo toda a estrutura, todos os investimentos já feitos, mas simplificando ainda mais o sistema que já veio na intenção e já foi criado especialmente nesse processo realmente de simplificação do ambiente de negócio para as empresas. E aí isso a gente conseguiu demonstrar a importância do projeto. Esse período da pandemia, com a concessão dos benefícios emergenciais lastreados no nosso cadastro do E-Social, demonstraram para todo o Ministério e todo o governo que o E-Social é um projeto realmente importante e que traz muitas vantagens. Então, a gente conseguiu, do governo, elevar o projeto a um patamar de patrocínio muito grande, que no dia 22 de outubro, como todos sabem, tivemos um evento na Presidência da República, lá no Palácio do Planalto, com a presença do presidente, do ministro da Economia e vários outros, no lançamento do E-Social Simplificado e desse novo cronograma, né? Então, em relação ao layout, a gente publicou aquele dia 23 um layout versão release, que foi agora, na data de hoje, a portaria 82, revogando a 77 e atualizando o layout S1.0 definitivo mesmo na data de hoje. Mas o layout que saiu hoje ele é muito similar ao layout da semana do dia 23. Se você olhar lá no controle de alterações, é um controle de alterações de apenas 3 páginas, apenas em relação a regras e algumas informações nos ambientes simplificados, não é nada que impacte o usuário. Quem tiver com o layout da semana do dia 23 é praticamente a mesma coisa. A diferença é que hoje, além de soltar o layout definitivo, todos esses ajustes, a gente já soltou também o XSD, que é algo importante para os sistemas, o manual de operação do sistema, o controle de alterações entre a versão 2.5 e as demais versões também, com a versão atual, para que todos possam entender efetivamente quais são as alterações trazidas. Em relação ao cronograma... Pode falar. Eu me lembro, João, que você falou até em live. A Geni Carla tá aí. Geni, meu beijo, meu amor. Geni, a minha mãe entrou aí, João. Beijo pra minha mãe, gente. Beijo, mãe. A Geni Carla, a Terezinha Carvalho também entrou, que é a nossa coordenadora lá da Comissão da Mulher Contabilista. Muito obrigada, Terezinha. Você em live com a Geni, você falou que 99% ia ser mais ou menos o percentual do novo layout. Então isso permaneceu, né, João? Exato. Como a gente falou, o layout que saiu hoje é praticamente o layout que saiu na semana do dia 23. A diferença foram alguns ajustezinhos. Se você olhar ali no controle de alteração, é basicamente algumas regras que foram ajustadas, 1 ou 2 campos que foram incluídos em algum evento e ajustes dos simplificados. O ambiente doméstico, especialmente. O grupo 3 lá acabou aquela divisão por final CNPJ, né, João? E o grupo 4, vocês também unificaram, tiraram estadual, municipal e federal e botaram um grupo só também. Agora não existe mais essa separação. Além do layout simplificado, a gente já publicou realmente no dia 23 a portaria 76, que essa não teve alteração na data de hoje, ela permanece aquela mesma e é a que vai ser implementada, que traz o cronograma de início do layout simplificado. E a gente tinha, como eu disse, a previsão de entrada de 3 fases agora no mês de setembro passado. Essas 3 fases a gente está iniciando em maio, mas de forma dividida, inclusive, uma parte em maio, uma parte em junho e outra parte em julho, para evitar 3 fases no mesmo momento, especialmente para contadores, prestadores de serviço, empresas de software, precisam trabalhar, às vezes, com vários grupos de empresas. Para as empresas não há diferença, mas para os prestadores de serviço é importante essa divisão. E como você comentou, a gente tinha uma divisão para o grupo 3, separando pelo final do CNPJ entre setembro, outubro e novembro deste ano. Como a gente já ficou isso 8 meses para frente, a gente achou que não vale a pena ainda manter novamente essa questão de divisão. Então, a gente unifica num único grupo. O grupo 3, então, inicia totalmente no mês de maio de 2021, com o envio da folha de pagamento. E o grupo 3 compreende as empresas do Simples Nacional, os microempreendedores individuais,
as pessoas físicas, exceto os domésticos, que já usam o sistema desde 2015, e as entidades sem fins lucrativos. E também alteramos o grupo 4, que é o grupo dos órgãos públicos, que antes também tinha uma divisão, União, estados e municípios, cada um numa data. A gente unificou novamente esse grupo, ficando todo esse grupo para início em julho de 2021, com os seus eventos de tabela, e aí o cronograma vai seguindo para finalização em julho do ano seguinte, já com os eventos de segurança e saúde. E falando de eventos de segurança e saúde, a primeira fase, que era agora setembro também, ficou para junho de 2021 para o grupo 1. O grupo 2 em setembro e o grupo 3 em janeiro de 2022. Então, a gente dividiu maio, junho e julho, sendo a entrada de folha do grupo 3 em maio, a entrada de segurança e saúde do grupo 1 em junho e a entrada das tabelas e cadastros dos órgãos públicos em julho de 2021. Ô, João, eu vi que na live com a Geni você chamou uma atenção que pouca gente está percebendo e tendo atenção realmente. As entidades sem fins lucrativos. Muita gente fica dizendo que as entidades sem fins lucrativos ainda não estão obrigadas ao E-Social. E você esclareceu que não é bem assim, não é? Exatamente. Tem eventos que já vão. Todos os empregadores do grupo 3 e do 1 e do 2, né, enfim, e que isso compreende 100% dos empregadores da iniciativa privada, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, estão obrigados já ao envio das informações relacionadas aos vínculos. Então, a admissão, a demissão, o afastamento de férias, de suspensão, enfim, qualquer tipo de afastamento, alteração contratual, todas essas informações precisam ser enviadas ao E-Social por esses empregadores desde abril, pelo menos, né, o grupo 3, os outros anteriores, de 2019. E, inclusive, desde outubro de 2019, que o não envio dessas informações sujeita o empregador à possibilidade de uma penalidade de multa pela não anotação da carteira de trabalho, uma vez que a carteira de trabalho digital substituiu a carteira de trabalho física, né, em outubro, e também por não anotação do livro de registro naquela situação que ele optou. Para o livro de registro existe opção, mas para a carteira de trabalho digital não tem opção. O empregador que não estiver enviando para a E-Social, ele está descumprindo com a obrigação de anotação da carteira. Apenas órgãos públicos é que ainda não tem essa obrigação. Mas uma associação, uma entidade sem fins lucrativos, um condomínio, uma pessoa física que contrate empregados, um microempreendedor individual, empresas do Simples, todos estão obrigados, sim, a preencher as informações relacionadas aos seus vínculos e com penalidades, inclusive, caso não façam, né? Então precisam ficar atentos, porque não entregar folha não quer dizer que eu não estou obrigada a enviar informações para o E-Social. Ele veio simplificado, mas algumas obrigações ainda existem, né? A Marcleide, professora Marcleide entrou, meu amor, um beijo. A Soninha da Unicorp, minha querida amiga, entrou. A Darcília entrou agora. Ó, João, tá bombando, tem muita gente na nossa live. É você, viu? Que bom, a gente viu realmente muito aí já. João, uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho, se você também tiver informação, que eu não sei se você tem. Nós sabemos que o grupo 2, ele já está obrigado a DCTF Web, mas parte do grupo 2 ainda não. Como é que está essa situação no cronograma? Então, a substituição da DCTF, da GFIP pela DCTF Web, é uma substituição exclusiva da Receita Federal. Ela não é conjunto, né, com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, como é com as demais fases do E-Social puro. Mas, enfim, eu acompanho, sim, esse processo. E a previsão, caso não haja nenhuma alteração, é de que essa substituição para as microempresas, micro e pequenas empresas do Grupo 2 aconteça junto com a substituição da DCTF Web para o Grupo 3. Então, o Grupo 3 vai começar a mandar folha em maio, possivelmente lá para meados de agosto, ali um mês a mais, um mês a menos, deve acontecer a substituição da GFIP pela DCTF Web. E neste momento deve acontecer também a substituição da GFIP para essa parte do Grupo 2 que não foi substituída. Lembrando que a gente
Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer porque, assim, eu não sei se você tem essa sensação, mas muita gente, antes de entender como é que o E-Social ia funcionar, tinha até medo de aderir, tinha até medo de entrar. E agora não. Gente, eu tenho que entrar nesse negócio logo, porque agilizou os processos, né? A gente recebe muita demanda de tentativa de antecipação, sim, de cronograma, para poder substituir as obrigações. Uma demanda que a gente tem muito forte, por exemplo, é da substituição da CEFIP, não da GFIP previdenciária, mas da CEFIP para a FGTS. Sim, estamos trabalhando no desenvolvimento do FGTS digital. Isso também é um processo dentro da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que vai substituir a atual CEFIP de geração de guias da Caixa, e há uma perspectiva de que no mês de março ou mês de abril a gente já consiga implementar a substituição para os grupos 1 e 2, em relação à CEFIP para a FGTS. E para o grupo 3, depois do início das folhas, em mês de maio, alguns meses depois, a gente também deve fazer a substituição da CEFIP, para eliminar também essa outra obrigação e a escrituração ficar exclusivamente no E-Social. A primeira coisa que eu gostei nisso tudo foi que o nome E-Social permaneceu. Eu acho que até se vocês tivessem mudado, eu ainda ia chamar de E-Social, porque a gente já está tão familiarizado com esse nome, já está tão inserido, né? Mas outra coisa, João, eu estou sabendo que também vem no layout da mudança que o CPF vai ser o identificador principal. Mas a Caixa Econômica, ela ainda vai continuar utilizando o PIS, né? Como é que vai se dar aí essa comunicação? Pois então, essa é uma mudança muito relevante para as empresas, que talvez não vão sentir no início de 2021, mesmo depois do início, por essa questão de que alguns sistemas ainda vão estar exigindo, ainda que o E-Social não exija, mas para final de 2021, início de 2022, os sistemas com certeza já vão estar todos ajustados e vai sim simplificar muito, é um processo a menos, você tem que se preocupar com PIS e qualificação de PIS, enfim. Isso. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, há um decreto presidencial que determina que você tem que fazer, que os órgãos públicos têm que se adequar à exigência exclusivamente do CPF, e ainda que internamente você tenha um cadastro com outra numeração, como você queira, mas o cidadão ele tem que se identificar exclusivamente com o CPF. E isso não é só a Caixa Econômica que vai ter que se adequar. Nós também, da Secretaria de Trabalho, por exemplo, nós fazemos o pagamento do abono salarial por meio da RAIS e base na identificação do PIS ou do PASEP. A Previdência também tem o CNIS vinculado a um número de NIT ou NIS. Então, todos esses cadastros vão ter que ser ajustados, uma vez que a partir de maio o empregador já pode enviar a informação sem o número do PIS. Ele não vai mais precisar do PIS? Olha, possivelmente, para ele fazer a geração da guia da CEFIP, ele ainda vai precisar do PIS. Então, ele vai ter que continuar gerando o PIS enquanto a guia da CEFIP estiver sendo feita da forma como é. Mas como a gente já vem também com uma nova sistemática de geração de guia para o FGTS digital, que vai substituir a CEFIP, e nessa sistemática do FGTS digital a gente já está construindo sem pedir o PIS, então até final de 2021, quando já deve ter entrado os 3 grupos, a gente já vai ter também essa substituição do PIS praticamente de forma completa para o empregador e não vai haver mais essa necessidade de utilização do número de PIS. Tomara. Precisamos avançar. Gabriel, meu amor, um beijo para você. Minha irmã está mandando também um beijo. Ô, João, também a gente viu que no layout muita gente está entendendo errado, mas as tabelas lá de hora e alguns registros que foram retirados, isso não quer dizer que você não vai mais informar jornada, não vai mais informar... Pelo contrário, isso vai ficar lá no registro preliminar, não é isso mesmo? Cargos ou horários vão funcionar agora no registro preliminar. Ele ficou um pouco mais robusto, mas, assim, vai facilitar bastante em relação até de nem perder os prazos para a admissão do funcionário, não é isso? Exato. Na verdade, as tabelas realmente de cargos, funções e horários, elas foram eliminadas e foram criados campos no evento de admissão, não no de admissão preliminar, mas no evento de admissão completa,
para que essas informações sejam prestadas. E aí o empregador vai ter até o dia 15 do mês seguinte para prestar essas informações, caso ele opte por enviar a admissão preliminar, né? Se ele não optar pelo envio da admissão preliminar, então ele tem que enviar a admissão completa um dia antes do início das atividades. Mas realmente é isso, essas informações foram levadas para o evento de admissão. O empregador que quiser continuar utilizando-se de tabelas no seu sistema interno, ele pode continuar utilizando-se de tabelas no seu sistema interno, apenas na hora de mandar para o e-social, e que a informação não vai mais como um código de uma tabela, e sim como uma informação completa, né, preenchida ali naquela informação alfanumérica. Mas é isso efetivamente que aconteceu com essas informações, especialmente nessas situações. Já aquela tabela de ambientes de trabalho, que era uma tabela de segurança e saúde, essa sim foi eliminada de forma completa. Foi retirada. E a parte de treinamentos ficou lá no cadastro do funcionário, né, João? Também houve essa modificação. E também o evento de treinamentos, a diferença é que o evento de treinamentos ele contemplava um número maior de situações e só permaneceram no evento de cadastro do funcionário, de registro, aqueles treinamentos que são obrigatórios de constar no registro, não obrigatórios de serem realizados, porque tem muitos treinamentos que a norma regulamentadora exige que sejam feitos, mas não exige que seja anotado no livro de registro. Agora, aqueles que a norma exige a anotação e que precisam ser transcritos, então, no livro de registro. Uma coisa boa que eu achei, assim, interessante é que, por exemplo, antes eu tinha que ter o evento da admissão preliminar e o completo para poder fechar minha folha. Eu agora consigo fechar a folha apenas com a admissão preliminar. Você confirma essa informação? Para ele fazer até o online, eu acho. Tem que olhar. Sim, Silvia, confirmo. Foi uma simplificação no processo de prestação, né, da folha, para permitir que possa ser feita a prestação da folha, ainda que não tenha havido o preenchimento da admissão completa, mas não significa que você prestar a informação de folha com admissão preliminar, você está livre de uma penalidade por não ter feito a admissão completa. Então, eu não indico que você faça dessa forma. Você pode fazer isso naquela situação de contingência, que realmente, poxa, eu não consegui preencher, então não tem outro jeito. Então vai ter que fechar a folha assim mesmo. Agora, não fazer isso como padrão, porque você vai estar descumprindo o prazo de envio da informação da admissão completa, que tem que ser até o fechamento da folha, e com isso sujeitando-se a uma penalidade administrativa, né, uma multa. Que a exceção não vire regra, né, João? Que a exceção não vire regra. Exatamente. E além disso, que você tenha no seu sistema uma informação muito clara disso, porque pode ser que se você não tiver uma informação clara no seu sistema, você pode se esquecer, você pode não ligar para aquela informação e aquilo passa batido, e depois já foi, né? Como você verificar, vai ser quando você é fiscalizado e uma autuação aparecer, aí já foi. Você chamou muito bem a atenção quando você citou que a legislação trabalhista, em sua complexidade, precisa da atenção dos profissionais para cumprimento, né, dos deveres que a gente tem junto ao governo e ao funcionário. Então, é bom ter atenção. Por exemplo, você disse lá no caso de demissão, né, que deve ser feita ela em até 10 dias, então esse prazo aí precisa ser cumprido. Agora, João, muita gente falou comigo, e eu quero aproveitar a sua presença. A CTPS digital, a gente já utiliza, ela já tá no celular do funcionário, isso já está funcionando. Mas no caso lá de demissões, a Caixa Econômica ela ainda exige para a liberação do saque a CTPS física. Eu pessoalmente tive já alguns contratempos assim, em relação a isso e alguns aborrecimentos. A física realmente ela é obrigatória nesses casos, você sabe me informar? Ou só a digital resolveria o problema e a Caixa precisa mudar essa visão dela? Na verdade, Silvia, a Caixa como instituição, ela já mudou a visão, inclusive no seu próprio manual de orientação em relação ao saque do FGTS, já está esclarecido que a carteira de trabalho digital é aceita
como carteira de trabalho, uma vez que ela é hoje o documento que substitui a física. Não existe mais a carteira física para os empregados de obrigados social. Inclusive, se você, enquanto empregador, anotar na carteira física a informação e não fizer ela no social, você vai estar sujeito à penalidade do mesmo modo, porque você não está cumprindo com a obrigação legal. A obrigação legal é de que a anotação seja na digital. Mas o que acontece? Nós vivemos num país continental, com uma infinidade de agências públicas, seja da Caixa, seja das superintendências do trabalho, do INSS, da Receita, e é possível e natural que aconteça de um ou outro servidor público não ter aquela informação adequada ainda no seu dia a dia, sempre foi acostumado a fazer de uma forma e não se ajustou. O que eu tenho falado? Algumas pessoas têm falado, olha, se a gente fazer uma apresentação para a ouvidoria da Caixa, normalmente isso é resolvido e funciona. Mas também, se alguém quiser me encaminhar, olha, a agência, o número tal aqui de uma pessoa está exigindo essa informação. Eu encaminho isso para a Gerência Nacional do FGTS aqui em Brasília e eles fazem, então, um contato com a agência, uma orientação no sentido de esclarecimento, porque já é, sim, um procedimento adequado. A Gerência Nacional do FGTS já tem isso muito claro, inclusive no manual de orientação para o saque já tem esclarecido que basta a baixa na carteira, inclusive, porque antes exigia ser o TRCT, em alguns casos já tem estava exigindo o TRCT, não precisa o TRCT e não precisa a carteira física, basta a baixa na carteira digital. Eu pessoalmente tenho tido problemas com algumas agências aqui de João Pessoa. Vou te passar sim, vou precisar de sua ajuda. João, nós tivemos muitos eventos excluídos. Eu fiquei um pouco triste em relação às regras de validação, porque elas aumentam o risco de erro, mas eu compreendo. Vocês precisavam realmente minimizar um pouco essa situação da complexidade. Mas as regras de validação agora, em sua maioria, são mais avisos, não é isso? Vai ficar mais a advertência, no caso. Isso, é na mesma linha do que a gente falou do evento de admissão preliminar. Era uma regra de validação que proibia você enviar a remuneração apenas enquanto tinha admissão preliminar. E aí tínhamos várias outras. Você não conseguia fazer o fechamento da folha se não tivesse informado a remuneração ou o apartamento para todos os empregados ativos. Você não conseguia fechar a folha e informar uma remuneração de um empregado para o qual você já lançou um desligamento, por exemplo. E por que essas regras de validações foram simplificadas? Uma demanda que veio das entidades empresariais, de que tinham dificuldade muitas vezes, que o sistema estava fazendo um controle que não era o sistema que deveria fazer e tal. E a gente entendeu que realmente é um controle que cabe ao empregador. Era, a meu ver, também um controle interessante para o empregador que se livrava do problema, porém, não cabe ao Estado ficar fazendo o controle daquilo que é do empregador. Então, por isso, a gente fez essa liberação e fica, sim, a orientação muito clara de que você, empregador, contador, responsável por essa informação, tenha muito cuidado. Se possível, parametrize o seu sistema para que o seu sistema não deixe fazer dessa forma. Sistema bom é imprescindível. Eu acho que você precisa ter um bom sistema e conhecer aquelas situações que são permitidas, mas que na verdade o sistema está permitindo, mas que são erradas, estar sendo feito no aspecto legal. E aí você tomar os devidos cuidados, seja parametrizando o sistema para proibir que aquilo aconteça, seja parametrizando o sistema para que uma advertência muito clara venha. Eu já até brinquei em algumas lives. Hoje eu tive uma live com uma pessoa da EB, olha, pode estar acompanhando aqui, Poliana, e o professor Guilherme. Falei, olha, tem que vir em vermelho, amarelo, olha, você fechou a folha sem colocar a remuneração, porque senão isso vai passar batido. Eu fiquei preocupada, viu, João? O risco aí ficou alto. Mas tudo bem, a gente compreende que realmente tem que haver a prevenção, né, do trabalho, tem que haver a correção e
E o acompanhamento, nós temos que ter uma visão analítica, né, da folha em si, na sua totalidade. Só para constar, né? Ô, João, uma coisa que me perguntaram também, porque eu abri perguntas, eu sempre abro antes das lives, é o CAT, né? A legislação diz que o envio do CAT tem que ser imediatamente. Como é que vocês entendem isso? Aí, Poliana Tiburcio está aí. Beijo, meu amor. Como é que vocês, como governo, entendem esse CAT no dia do falecimento do óbito, no dia que a gente recebe a declaração do cartório, como é que funciona? Porque tem tido realmente alguns contratempos em relação a isso, e eu sei que a informação do CAT lá está dizendo que é imediato. Como é que você poderia falar sobre isso? Vamos por lá. Realmente, em relação a algumas obrigações da CAT, no caso de morte ou um acidente grave, tem que ser imediato, e aí esse imediato é no dia, sim, que aconteceu. E em algumas situações, que são acidentes mais leves, pode ser no dia imediatamente seguinte. Aí você me pergunta muitas vezes, mas muitas vezes o empregador não sequer soube daquela situação acontecer para prestar informação, enfim. O que há na normativa da Receita, porque essa é uma obrigação previdenciária que é fiscalizada inclusive pela Receita Federal, nem é pela Secretaria de Trabalho, mas como a gente acompanha o projeto, o que há é uma normativa da Receita de que, havendo a prestação da informação antes do início de qualquer procedimento fiscal, não há penalidade a ser aplicada ao empregador. Então, o que acontece? Às vezes o empregador realmente não tem como apresentar antes, porque ele sequer ficou sabendo daquele efeito do acidente ou da doença tão imediatamente, enfim. A gente sabe que o mundo real é muito diferente, às vezes, do mundo normativo. Então, por isso há esse entendimento de que, olha, ela não prestou imediatamente hoje, mas fez amanhã. Não tinha se iniciado nenhum procedimento fiscal ainda para identificar uma irregularidade, então há esse entendimento. Agora, isso tem que ser muito bem justificado. Não podemos aquela mesma história do fechamento que a gente falou agora. Não vamos deixar a exceção virar regra. Então, naquela situação que você tem... Olha, eu estou um pouco vítima disso, João, porque, olha só, semana passada faleceu, eu tenho uma empresa que eu presto consultoria no interior aqui do estado, e faleceu um senhor. Só que o que foi que a família fez? Pegou o corpo, levou para uma outra região lá do interior e só veio providenciar a declaração do óbito dele 8 dias depois no cartório da cidade. Então, quando eu vim saber, já tinha passado mais de 10 dias. E aí a gente fica preocupado, né? Porque essas ações às vezes não dependem do profissional, depende da família, né? Já pensou ligar lá na hora do velório, minha filha, me manda o óbito. Não, isso é meio... Não, é incrível. Mas por isso, com bastante razoabilidade, que o regramento da fiscalização da Receita é de que, havendo a prestação da informação antes do início do procedimento fiscal, não há penalidade. Certo. Querido, eu queria que você falasse agora de uma coisa que eu estou apaixonada, o FGTS Digital. Ai, João Paulo, que coisa maravilhosa. Fala um pouquinho, porque eu sei que ele vai ser monitorado, ou ele vai ser desenvolvido pela própria secretaria e vai sair das mãos da Caixa. Me fala sobre isso. Vamos lá. A Caixa vai de fazer o processo de cobrança e arrecadação. A Caixa continua como agente financeiro e agente operador do fundo, responsável por receber os depósitos, fazer todo o acompanhamento financeiro, e inclusive os saques, né? Uma vez que o depósito está sendo efetuado numa conta na Caixa, o saque também continua sendo feito na Caixa, esse procedimento de administração financeira. Mas todo o procedimento de administração da arrecadação e cobrança do FGTS vai passar a ser executado pelo FGTS Digital, que é um projeto sendo desenvolvido pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que é dentro da Secretaria de Trabalho. Quem está desenvolvendo a plataforma é o SERPRO, que é o mesmo desenvolvedor do E-Social. Então, já temos equipes trabalhando nesse processo desde o ano passado.
alguns módulos, inclusive, já em fase de homologação. E a intenção, como eu já até comentei, de substituição da Cefip, é que o FGTS Digital esteja já em produção, em operação, para os grupos 1 e 2 do social, a partir de março ou abril do próximo ano. E aí, posteriormente, o grupo 3. E ele vem numa roupagem bem diferente da Cefip, numa roupagem web, né? A escrituração é toda no E-Social, você não vai precisar no FGTS Digital informar remunerações de novo. Uma vez informado no E-Social, o totalizador já vai ser encaminhado para lá, para a geração da guia. A geração da guia é muito diferente da Cefip, não tem aquela situação hoje da Cefip que você tem, se você vai gerar uma guia de 10 competências, na verdade você gera 10 guias. Então, no FGTS Digital, você vai conseguir gerar essas informações numa única guia para 10 competências, colocar o rescisório na mesma guia, colocar a guia de outros empregados. Olha, tudo as competências que estiverem atrasadas, a gente unificar numa guia só. Já imaginou? Consumo. E, João, vai mudar mesmo? Vai mudar do dia 7 para 20? Vocês estão pensando na mudança de data? O Fabiano tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você, tá? Deixa eu puxar aqui. Fabiano, querido, um abraço. Fabiano é um grande contador aqui em João Pessoa. Ele está perguntando, João Paulo, quem fez as entregas das fases 1 e 2 do terceiro grupo, fora de prazo, né, intempestivo, está sendo autuado ou não? E aí, João? Já está tendo multa? A fase 1 não gera penalidade para nenhuma situação, porque ela é simplesmente a fase de cadastro e envio das tabelas. A fase 2, contudo, ela já é, sim, passível de penalidade, porque na fase 2, você já envia eventos que substituíram obrigações. E o grande exemplo é o evento de admissão. A obrigação do terceiro grupo de enviar as informações de admissão vem desde abril de 2019. Isso. Só que apenas em 30 de outubro de 2019 é que veio a portaria 1195, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, trazendo a possível penalidade para o não envio da informação de carteira e de livro de registro de empregados ao E-Social, que é a efetiva substituição dessa obrigação. Na mesma época, foi publicada a portaria 1127, que substituiu o CAGED para o grupo 1, 2 e 3 a partir de janeiro de 2020. Então, desde 30 de outubro de 2019, que você não enviar as informações de demissão, admissão, alteração contratual, afastamentos previstos ali no artigo 3º da portaria 1195, você pode ser autuado por não estar atualizando a carteira do empregado. Do mesmo modo, as informações do artigo 2º da mesma portaria são relativas ao livro de registro de empregados. E em relação ao CAGED, a partir de janeiro de 2020, quem não manda a informação para o social de admissão e demissão também do CAGED. Eita, cortou. João, repete um pouquinho que cortou a tua fala. Repete essa última parte do CAGED. Isso. Então, em relação ao CAGED, a portaria 1127 fala da substituição a partir de janeiro de 2020. Então, o empregador que não está mandando as informações de admissão e demissão desde janeiro também pode ser autuado por não enviar o CAGED. Aí a pergunta é, o empregador que não está fazendo, que não fez isso efetivamente, mas já corrigiu, ele vai ser autuado? A intenção da fiscalização e da secretaria não é de autuação, a intenção é de regularização, é de que haja uma entrada das informações, que todo mundo se adeque, que o empregado passe a ter as informações na sua carteira atualizada corretamente, enfim, que os benefícios possam ser concedidos e tudo mais. Agora, há sim a possibilidade de ser autuado, desde essas datas, é uma irregularidade passível de autuação. Agora, não há um projeto de fiscalização na intenção de simplesmente autuar por autuar. Inclusive, a gente gerou, no início desse ano, uma série de e-mails para empresas que tinham identificado que tinham desconformidade na prestação da informação, para que elas regularizassem. Mas no sentido de orientação mesmo, que fizesse a regularização, não no sentido de fiscalização. Mas educativo, né? A possibilidade de autuar, tem muitas que já foram autuadas,
Então eu não posso dizer que não vai ser, mas não há uma intenção de fazer uma autuação simplesmente por autuar nesses casos. Ô, João, aí voltando aí, Fabiana, eu acho que deu para esclarecer bem. Voltando aí ao FGTS Digital, vai gerar as guias, guia rescisória, guia mensal, inclusive competências distintas que vão ficar unificadas em uma guia só. Se existir alguma guia, a Jéssica é uma contadora aqui do Rio Grande do Norte, que está aqui na nossa live. Obrigada, Jéssica. Ela está perguntando como ficam os encargos de FGTS atrasado, caso unifiquem todas as guias. Vai ter essa cobrança na guia unificada ou essa guia vai ter que ser feita a par? Não, o fato do FGTS estar atrasado, quando o sistema gerar a guia de 10 competências, ele já vai atualizar cada uma para a data de pagamento que você está prevendo. Se eu estou emitindo a data no dia 11 de novembro, com previsão de pagamento no dia 12 de novembro, ele vai atualizar a que venceu no dia 7 de novembro para o dia 12, a que venceu em 7 de outubro para o dia 12, cada uma com os índices adequados para o seu atraso. Não é o empregador que vai ter que dizer qual é o índice, o próprio sistema já vai ter a inteligência de cálculo que vai atualizar todos esses débitos, trazendo para o momento oportuno de pagamento aquela mesma. Excelente, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a Geni Carla fantasticamente falou também, eu sei que não é o caso aqui, mas o pessoal tem que se ligar também na FDREINF, tá, pessoal? É mais na parte fiscal, né? Mas se ligar que ela vai acompanhar lá a fase 3 do E-Social, então, sempre que entrar na obrigação dos eventos periódicos, entra também na obrigatoriedade da FDREINF. Então, nesse caso aí, o grupo 3 entra em maio de 2021, não é isso, João? Exatamente. Então, hoje eu estava em um evento de social para órgãos públicos, promovido pela TV Abibem, que é da Associação Brasileira das Entidades de Previdência, e o Altemir, que é o coordenador de fiscalização da Receita Federal, comentou que já está assim, previsto que saia uma normativa trazendo esse cronograma da FDE para o grupo 3 e como você bem disse, a entrada conjunta com os eventos de folha de pagamento. Então, deve sair a normativa prevendo a entrada da FDE em maio de 2021. Graças a Deus. João, eu vi que você também tem comentado em live sobre o portal simplificado, que vai entrar aí um similar ao do E-Social Doméstico. Você podia comentar alguma coisa sobre isso? Posso sim. Primeiramente, a gente já tem o do doméstico desenvolvido e estamos com já também em funcionamento, em produção, um portal simplificado para o microempreendedor individual e para o segurado especial, mas apenas para esses dois em relação aos eventos da primeira e segunda fase, porque eles só mandam até agora informações de vínculo, né? Não tem informação de remuneração. Durante esse processo agora, até o mês de maio, a gente vai desenvolver a última parte do módulo, ou pelo menos a parte de remuneração, né? Ainda tem a parte de segurança e saúde, mas a parte de remuneração para que em maio, quando esses obrigados microempreendedores individuais e segurados especiais tiverem que informar a folha, a gente já tem um módulo simplificado deles, igual ao do doméstico, completo até o fechamento da folha, inclusive para geração de guias e tudo mais. E há uma discussão, ainda eu não tenho esse escopo fechado, de um quarto módulo simplificado, mais amplo, que vai atender micro e pequenas empresas num universo de situações similares, aquela situação de uma empresa que não tem diferencial na tributação, de empresa que não contrata empregados de situações específicas, como um temporário, enfim, um ambiente que não vai ser universal, porque não vai atender todo mundo, mas ele vai atender um grande quantitativo de empregadores que queiram se utilizar dele de forma automatizada. Só que ainda eu não tenho esse escopo fechado, porque a gente ainda está em discussão o que a gente pode oferecer, porque se fosse para oferecer um ambiente completo, seria muito trabalho, a gente não teria condições, mas para esse mais comum, a gente vai sim oferecer um ambiente. Ok. E você comentou que o E-Social está migrando para o .gov.br
E que isso aí está claro, vocês ainda estão em discussão e em fase de teste, mas vai gerar uma comunicação com a JUSEP, não é? Vai ter uma comunicação com a junta comercial, o empregador querendo já fazer os cadastros dos funcionários na hora da sua constituição, ele já vai poder fazer isso lá na JUSEP? Isso aí já está confirmado? Sim, isso está sendo já construído junto à SGD. Não tenho certeza se as juntas comerciais de todos os estados estão com isso preparado também, porque é uma integração entre o sistema com as juntas comerciais. As juntas comerciais de São Paulo e Rio, com certeza, já estão trabalhando nesse processo para que dezembro, no máximo janeiro, ele já possa ser efetivado. E aí vem um processo de entrada das demais, né, em relação aos demais estados, na construção das suas integrações. Mas sim para que haja a possibilidade de, na hora do cadastro da empresa, ela já possa cadastrar os seus empregados. Sabemos que legal. Poucos empregadores vão se utilizar, mas essa é a regra mundial, e isso é importante para índices internacionais. Então, por isso, a gente está fazendo essa integração. O Fabiano está perguntando aqui, João, como fica o produtor rural, pessoa física, que também está no artigo 6º da portaria 76, CEPET. Eu acho que é em relação à simplificação aí, o portal simplificado. Ele vai poder usufruir disso aí, João, também, desse benefício? Olha, nós temos um portal simplificado que já está disponível para a parte de vínculos, exclusivamente para o segurado especial, que é aquele que tem a previsão legal do segurado especial, né? Não é qualquer produtor rural. Mas esse quarto ambiente que a gente está discutindo, que vai ser um pouco mais amplo, ele tem sim condições de atendimento dos demais pessoas físicas para o envio dessa informação de forma simplificada. Excelente, excelente. Pessoal, eu vou pedir a vocês que façam um print da tela aí comigo e com o João Paulo, marca nós dois lá, tá? Que a gente quer ver vocês aí integrados aqui na nossa live. Faz essa gentileza pra gente. Eu até posso mandar o resumo dessa live aí para quem printar a tela aí e marcar a gente. Eu mando mesmo. Multas. Vocês estão tratando como em relação a essa? Eu vi que você falou que está ainda nessa fase de educar, de direcionar, de prevenir, da prevenção, da educação, da disciplina, mas o governo ele pretende fazer fiscalizações anteriores ao E-Social ou pretende já começar a fazer autuações em quem não cumprir? Como é que está a visão de vocês, João? Como eu disse, não há intenção exclusiva e específica de autuação. A intenção é realmente de melhorar o compliance, o cumprimento da obrigação, que as informações cheguem, que todos sejam atendidos pela efetiva informação. O que mais interessa para o órgão de fiscalização não é a penalidade, mas sim que a empresa, o empregador, no caso, cumpra com a obrigação. Agora, existem situações que já foram autuadas por não ter apresentado, e isso vai, e no dia a dia, isso vai a cada momento aumentando, uma vez que já começa a perder o sentido de dizer que você tem que se adequar, você tem que se adequar, mas espera aí, até quando a gente vai ficar nesse discursinho que você tem que se adequar e não vai fazer nada, né? Então, a gente já tem, sim, situações de atuação, especialmente naquelas situações que você fez uma orientação e essa orientação não foi atendida. Isso é fato que está sendo autuado. E com o passar do tempo vai realmente aumentar ainda mais as possibilidades, inclusive de malhas de fiscalização, né? Porque você passa a ter uma informação mais de qualidade no sistema e permite a identificação de possíveis irregularidades para que a fiscalização vá exatamente naquela situação de erro, ela não fique fazendo fiscalização regular, né? A intenção é que a gente só envie as formas da fiscalização para a empresa que tem problema. Eu sugiro aí para o pessoal, João,
que a partir do momento que você houver a substituição da obrigação para o E-Social, você já fica esperto que você pode ser autuado se não enviar, né? Então, quando ela está prevista lá na normativa que você vai fazer uma mudança de informação, você já fique antenado que precisa ser feito sempre, né? Descomplicando o DP, obrigada pela sua presença aqui na nossa live. Ela está perguntando aqui, a previsão de mudar o vencimento do FGTS do dia 7 aí para o dia 20, quem sabe, hein, João? Vamos lá. Sim. Discutimos isso essa semana na secretaria, inclusive, na intenção de tentar encontrar algum caminho aí para a gente tá incluindo em alguma medida provisória, algum projeto de lei que esteja em andamento, porque para que em março, abril, a gente consiga implementar o FGTS digital e manter aquele prazo do dia 15 para o fechamento da folha, a gente precisa que a data de vencimento seja unificada. Se isso não acontecer, quando chegar no momento da substituição do FGTS, a gente vai precisar antecipar o fechamento da folha para o dia 7, porque senão não tem como fazer esse pagamento, né? Mas, assim, eu tenho bastante perspectiva na minha visão de que até lá a gente vai sim conseguir fazer essa alteração. Isso já está definido como certo e há concordância dentro do governo. E acredito que há concordância em todos, ninguém é contra essa alteração, mesmo no legislativo, então acredito que vai ter dificuldade nesse processo. Bom, João Paulo Machado, a gente já chegou na final da live, já pensou? Parece que a gente começou agora. Pois é muito assunto. Todo mundo aqui, todo mundo te adorando, todo mundo elogiando a nossa participação com você aqui. Eu estou muito feliz, viu, João? Muito obrigada por você ter aceito aqui, nesse momento da gente tá precisando realmente do apoio de alguém que nos traga, né, daí de dentro, mas as informações e segurança no que a gente vai desempenhar de agora por diante. O E-Social Simplificado chegou, graças a Deus, muita gente discordava, achava que a fase de SST nunca ia acontecer, mas vai acontecer agora, consagrada. O grupo 4, que é o grupo setor público, agora vai ter que entrar para o social, né? Obrigada, pessoal. Todo mundo parabenizando a gente pela live. E eu queria, se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu quero só ressaltar em relação às multas. As multas, elas vão acontecer, mas não por causa do E-Social, pessoal. Vocês têm uma ideia muito errada em relação a isso. Elas vão acontecer pela falta do cumprimento legal da legislação em relação à sua ação trabalhista, né? A relação trabalhista. Então, muito cuidado com isso aí. Não vão relaxar, né, João? E até respondendo um questionamento do chat, não haverá multa automática. Não enviou o evento, já vai receber uma penalidade. Não. Haverá sim haverá malhas que vão identificar possíveis irregularidades, mas sempre o empregador vai ser notificado lá, eventualmente comprovar aquela situação, por que aquilo não foi feito dentro do prazo que tinha que ser feito, ou não foi cumprido em algum momento, para que, então, o auditor tome o seu convencimento, forme o seu convencimento para aplicação ou não daquela penalidade. Isso. Mas é claro que você fica mais exposto no E-Social, isso é algo muito claro para todos. Eu acredito que, inclusive, a grande resistência ao E-Social é exatamente pela exposição que o empregador passa a ter em relação às suas informações, porque em outros aspectos não teria muito sentido ter resistência a um projeto que vem para substituir outras 13, 14 obrigações e deixar apenas uma unificada, de forma única, sem redundância, sem prestação de informação duplicada, ou seja, porque realmente não tem muito sentido de ser contra. Mas, enfim, ainda assim a gente trabalhou numa comunicação muito intenso. Aqui, parabenizar as equipes nossas da Secretaria de Trabalho, Secretaria de Previdência, da Receita Federal do INSS, por terem feito esse trabalho tão intenso e tão comprometido de alterar o que deu. Entregamos aí um sistema muito mais simples, mas, assim, a legislação traz obrigações e você vai precisar fazer essas obrigações
serem cumpridas, precisam ser cumpridas, né? Tem uma pergunta aqui do Marcelo, eu acho que vamos responder só essa, que a gente já está quase estourando o tempo aqui do Instagram. Se a empresa não tem funcionário, João, e nem prolabore. Ai, subiu. Deixa eu ver aqui. Ela precisa do cadastro. Enviar o evento? Ah, precisa sim, Marcelo. Precisa, exceto o MEI, né? Se for microempreendedor individual, tem obrigação. Agora, os demais, mesmo sendo do Simples Nacional, ela vai ter que fazer o cadastro e enviar um evento de fechamento de folha no primeiro momento, e após isso, todo mês de janeiro, ela tem que enviar um evento de fechamento de folha para cumprir com a obrigação da RAIS negativa, da antiga GFIP negativa, agora é DCTF negativa, enfim, para deixar claro que ela não tem empregados. Mas é muito mais simples o processo de prestação dessa informação para essa empresa. Tem algumas pessoas aqui me mandando mensagem aqui desse lado, querendo falar do empregador web. Gente, não dá tempo. Tem que ser outro momento, tem que ser outra live. O que eu posso falar, a novidade do empregador web é que a Prev está trabalhando nessa semana para envio de todas as parcelas que foram devolvidas, para que haja o pagamento, então, no próximo lote do dia 17. Eu não posso prometer com 100% de certeza que isso vai acontecer, porque eles estão trabalhando no processo. Caso não vá para o lote do dia 17, ele vai para o lote do dia 24. Mas eu acredito com bastante certeza que vai acontecer no dia 17 esse pagamento das devolvidas. O sistema vai alterado. E tudo que está voltando, devolvido, a partir de agora, ele já vai emitir automaticamente no próximo lote. Então, já também é uma grande evolução. Basicamente, de novidade, eu tenho isso para trazer. A gente vai cair. João, muito obrigada. Gente, a live vai ficar salva, tá? Então assiste aí depois também. Querido, muito obrigada. Um abraço, fica com Deus. Beijo. Quase. Broken down, eh?